Graça e paz, pessoal. Que alegria. Estamos aqui em outra quinta-feira, mais uma quinta-feira. Coloque como se sentir à vontade. Como eu sempre digo aqui, às vezes a gente tem, ou pelo menos eu tenho, alguma cisma sobre falar, mais uma quinta-feira, porque né, às vezes tem um tom pesaroso. Mas é só às vezes, e o às vezes não é sempre. Então, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui nesta quinta-feira estudando sobre a palavra do Senhor. A gente chama de um podcast Na Mesa, à Mesa. Por quê? Porque estamos aqui para aprender e não tem lugar melhor do que estar à mesa com os nossos irmãos para aprender. E isso é um motivo de grande alegria. Então, o que eu peço para que vocês façam agora nesse início? O que todo o youtuber pede, e não que sejamos youtubers, mas vai aí no canal, clica no sininho. Se não se inscreveu, se inscreve e depois clica no sininho. Compartilha esse link com as pessoas que precisam. E você sabe quem são essas pessoas, porque eu também sei. Todo mundo precisa ouvir falar da palavra do Senhor. Então, hoje a gente vai estudar mais um encontro. Nós vamos adentrar na história de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. É claro, a gente já falou sobre alguns personagens aqui nessa série e nós teremos muitos outros, mas eu convido você a sempre que nós fizermos isso, a sempre que nós trouxermos um novo personagem, um novo encontro, que você, olhe com nova ótica, porque são histórias já conhecidas. Então, todos os vídeos aí e os futuros ainda são de histórias conhecidas, são de encontros que a gente já leu, seja num culto, seja em nossa leitura bíblica, já vimos ministrações a respeito, enfim, não faltou oportunidade de vermos e sabermos desses encontros, mas a gente está aprofundando aqui para pegar as miudezas, as minúcias desses encontros, para que a gente entenda que tudo que Cristo fez foi proposital e que serviu para revelá-lo de alguma forma, e revelando-o de alguma forma, as pessoas que o encontraram utilizaram as suas formas para revelá-lo. Então, é uma sequência de Cristo se mostrando, das pessoas avançando em níveis de intimidade e revelando mais sobre ele. E aí, voltando ao que eu estava dizendo lá no início, o que você vai fazer? Você vai revelar o nome de Deus, compartilhando esse link no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Telegram, no seu WhatsApp. Eu não sei quais são as redes sociais que vocês têm uso e familiaridade, mas eu sei que a gente pode inundar a internet com a palavra do Senhor. Hoje é uma dessas oportunidades. Então, eu espero que vocês estejam de coração aberto e querendo aprender. Sejam intencionais nessa noite, ou se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui depois, no dia ou à tarde, enfim, não importa o tempo qual você estiver assistindo esse vídeo, mas seja intencional em todo o tempo. E aí, que eu quero te convidar a já estudar a história comigo hoje de Marta, Maria e Lázaro, Você vai abrir a sua Bíblia e pegar o seu bloco de anotações para acompanhar essa história comigo, porque é extremamente gratificante a gente poder falar desses três personagens e vocês vão entender o porquê. Porque a história parece que começa um pouquinho fora de eixo, depois ela vai se ajustando e a gente tem que entender isso. Bom, então, o que a gente tem que começar, a colocar de início? Essa história especificamente serve, como se fosse a moral da história. É claro que ela fala com as pessoas de maneiras diferentes, mas ela vai servir aqui para nos mostrar, uma característica de Jesus. E ao longo da nossa noite ou ao longo da nossa transmissão, você vai entender que característica é essa. Eu vou repeti-la talvez algumas vezes, mas agora no início eu vou deixar como um spoiler. Então, a gente, pegando aqui o início da história, fala sobre Jesus chegando a um local ao qual ele sabe que Lázaro morreu. E então há ali um sentimento, as pessoas estão tomadas de profunda tristeza. E chegando neste lugar, ele primeiramente se encontra com Marta, ou Marta o encontra, e diz que ele chegou tarde, Ela se lamenta com Cristo. Há um quê de lamentação ali por parte de Marta. E Jesus, o que ele quer dizer ali já no princípio, Comigo nunca é tarde demais. Porque o coração de Marta pendia para um certo desespero. Mas Jesus, ele vai contra essa tendência. Ele repreende a dúvida e transmite esperança.
Beleza? Então assim que ele chega, já com essa notícia que o afetou também, ele encontra Marta em estado de extrema desesperança e já dizendo, olha, o senhor chegou tarde, né? Não tá funcionando, ou não funcionou, ou estou muito triste, enfim. Ela estava expressando ali os seus sentimentos que eram de devastação total, beleza? Mas ele faz questão de dizer, comigo nunca é tarde demais. Se a gente pudesse resumir a fala de Jesus comigo nunca é tarde demais. E aí, depois de encontrar a Marta, acontece o que a gente vê ali, inclusive, caso você não saiba, né? Então, abre a sua Bíblia lá no livro de João 11, a história está do 17 ao 36, tá bom? E vai falar sobre isso. Eu não vou ler ela toda, a gente vai, né, dando esse apanhado da história porque é extremamente conhecida, mas está relacionada na Bíblia. Então, o primeiro encontro ocorre com Marta e depois ele encontra a Maria. Então, em vez de colocar, né, contra a tendência do coração de Maria, como ele fez com Marta, o que ele faz? Ele se coloca ao lado de Maria. Ele chora com ela. Ele se entristece com ela. E eu acho e entendo que talvez isso gere alguma dúvida nas pessoas, né? Principalmente quando a gente talvez a gente nunca tenha pensado nessa dúvida, mas analisando agora, Jesus ele tem comportamentos diferentes no mesmo ambiente, por assim dizer, e pela mesma situação. O que muda a reação dele é a pessoa ao qual está propondo essa reação. Primeiro Marta e depois Maria. Mas ele diverge o comportamento dele. Primeiro ele é, né, incisivo, ele é convicto em dizer que nada está perdido, que ele é a vida, né? E que, basicamente, ele não chega tarde demais. Mas, para Maria, ele se compadece. Então, por que será que isso é tão divergente, né? Isso não só evidencia, né, uma profunda sabedoria de Deus, mas isso nos mostra características e a identidade do nosso Deus. Porque ele é um Deus, e como eu falei lá no começo, que, né, algo que e falaremos muito, ele é um Deus relacional. E ele quer se relacionar conosco e ele entende aquilo que fazemos. Então, só para você se situar aqui, né, vou começar lá no capítulo 11, versículo 17 e 36, João. Então, chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda de seu irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, né? Ela estava ali em luto. Então, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo o que lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. E aí, né, como eu falei, esse diálogo que a gente conhece, pelo menos quem lê a Bíblia de cor e salteado, e você que não conhece, eu te convido, pode ler aí, do 17 ao 36, a gente faz, né, um apanhado aqui mais geral. Ela fala, não, ele vai ressuscitar no dia tal, em tal oportunidade, volto a repetir. Jesus, o que ele quer dizer depois com Marta eu nunca chego tarde demais, eu nunca tô atrasado, beleza? Você entendeu isso, Marta? Show. Com Maria, ele já age completamente diferente. Então, né, vai pegando as nuances dessa história, beleza? Então, essa história serve para revelar características e identidade de nosso Deus, que devem ser partes de nossa característica, e a gente deve querer ter essa mesma identidade, porque somos filhos desse Deus. Somos filhos, né? E nos consideramos assim. E se você ainda não é e ainda não se considera, então acompanhe esse estudo com a gente, porque você vai entender que nós temos características em comum e por que Cristo fez exatamente questão dessa história ocorrer como ocorreu, beleza? Então, acontece que isso aqui não é uma história inventada. O relato desse livro de João, ele mostra uma maneira dramática o que o Novo Testamento, né, mostra ali pra gente em primeiro lugar. O que Jesus é verdadeiramente Deus e plenamente homem. Não há, né, uma distinção de ambos, né? Ele não tem dupla personalidade, ele não tem, né, bipolaridade, e aí ele age como Deus e age como homem, não. Ali as características são exatamente as mesmas, né? Não é apenas Deus disfarçado de homem e nem um homem com um ar de divindade.
os seus encontros ali com Marta e com Maria, eles revelam o quanto Deus tinha características nossas. E talvez isso seja extremamente importante de percebermos. Por quê? Porque se ele tinha características nossas, ele fez questão de se parecer conosco em algum nível. Só que nós, muitas vezes, nós temos no coração, na mente, uma dificuldade em saber, era só Deus fazendo aqui, era só homem, aonde eu encaixo a figura de Deus, ele me entende, mas ao mesmo tempo eu tenho que passar por certas coisas. Nesse livro em específico e nessa passagem de Marta, Maria e Lázaro, por que ele agiu assim? Ele realmente poderia ter chegado antes? Como é que acontece isso? E como nós categorizamos ao nosso Deus? Por muito tempo, a gente viu um Jesus, né, falando especificamente da figura de Jesus, muito distante, muito frio, que parecia não se importar. Era como se ele fosse o chefe e nós estivéssemos cumprindo uma agenda, uma tabela ou algo do tipo. E não estamos, ok? Sabendo disso, e confirmando isso quando eu leio essa história, só no comecinho da história, só nas reações que Jesus tem ao encontro de Marta e Maria, a gente já percebe que ele não é um Jesus que está preocupado com você bater cartão, você fazer como ele quer que seja feito, ou um Deus e Jesus de imposição. Não, ele é extremamente relacional. Ele é extremamente acessível, é a palavra. Então, é claro, ele continua sendo nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos essa clara distinção, mas ele quer que nós nos relacionemos com ele. E ele fez questão de mostrar que ele é desta forma. Porque uma coisa é eu dizer, né? Nossa, não, eu sou muito amável, eu gosto de me relacionar com as pessoas, mas na primeira oportunidade eu me esquivo das pessoas, na primeira oportunidade que eu devo dar o exemplo ao qual, né? Eu tô falando, então eu preciso dar o exemplo em vida, vivendo, na minha vivência, no dia a dia. A primeira coisa que eu faço é, não, eu vou evitar as pessoas aqui, ou não, nesse lugar eu não vou, assim eu não faço, com essa pessoa eu não falo, não, eu sou extremamente relacionável, mas só com quem eu me sinto confortável, só com quem eu quero. Claro, a gente tem um pouco disso, mas o que eu tô dizendo aqui é que Cristo, ele poderia, se ele assim não fosse, dar exemplos diferentes, tipo, vou tratá-las iguais, eu sou Deus, vocês não têm nada a ver com isso, eu sei os planos. Ou se compadecer das duas, sabe, tratar as pessoas genericamente falando. Cristo não fez isso. E por que ele não fez isso? A gente precisa entender que ali, naquele contexto inserido, Cristo, ele é a divindade. Ele é o Cristo, ele é Deus, né? E algumas pessoas, ainda naquela época, menos do que hoje talvez, mas ainda naquela época, tinham um pouquinho de dificuldade, né, em dizer que Cristo era Deus. E até hoje, talvez, como eu falei, né, algumas pessoas tenham essa dificuldade. Mas a gente vai entender que ele, em algumas vezes, né, disse ser o caminho, mas em outras vezes na Bíblia, ele declara, né, e ele dá a entender na expressão com a qual ele escreve e fala que ele é Deus. Então, sabendo disso, sabendo de quem ele verdadeiramente é, sabendo do que ele pode fazer, a gente precisa entender que seria possível, né, se a gente olhar aqui, né, seria possível condená-lo por seu mal ou fugir dele por considerá-lo um lunático? Então, sabendo que ele é Deus, sabendo que ele é a divindade, será que eu poderia condená-lo ou fugir dele por considerá-lo um lunático? Talvez eu não ache, ou naquela época não achassem que ele fosse Deus, somente um profeta, como muitos assim o faziam. Então a gente precisa entender uma situação aqui comigo. E eu vou até pegar a citação do livro que nós estamos lendo. Inclusive, se você ainda não pegou este livro, que nós estamos baseando muito dessa série, ele é o livro Encontros com Jesus, do Timothy Keller, e ele é um livro extremamente interessante que abre a nossa visão a respeito disso. E aqui ele diz o seguinte, né?
Jesus em seguida requer uma espécie de resposta radical, né? Será mesmo que ele é Deus? Aí, como eu falei, seria possível condená-lo por ser mau, ou fugir dele por considerá-lo lunático, ou cair de joelhos e adorá-lo por ser Deus? Todas essas reações fazem sentido e são coerentes com a realidade de suas palavras, porque você pode considerá-lo um lunático, você pode considerá-lo, né, efetivamente Deus e se prostrar e adorá-lo, ou você pode considerá-lo um Deus mau, como muitas pessoas faziam naquela época e ainda hoje fazem, e a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente não pode fazer é reagir com moderação. Porque pensa aqui comigo, ó, você não pode dizer a Jesus, né, um bom ensino, muito útil. O Senhor é um excelente pensador. Isso seria extremamente desleal com a figura do nosso Jesus. Por quê? Porque a gente está banalizando tudo aquilo que ele fez. E o que ele quer se mostrar é, gente, alô, eu sou um Deus relacional. Eu sou um Deus que te entende. Eu sou um Deus que está perto. E tudo bem, caso você não vá acreditar, mas não seja moderado, não seja morno, seja quente ou seja frio. Não seja alguém que acha que é um bom ensinamento, é bacana, é legal, né? E pra onde eu vou daqui em diante? Ou tudo bem, eu ouço, eu venho à igreja, eu tô aqui, eu quero aproveitar de algumas coisas, mas é só isso, eu quero agir com moderação. Nesse sentido de, quando a gente deve se entregar, a gente deve se entregar. Beleza? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre pessoas que acreditam que ele não era Deus, sobre pessoas considerarem, né, ele um Deus mau, a gente precisa entender que esse contexto também estava inserido com os judeus. Porque ele não foi 100% aceito, correto? Correto. Ainda hoje, ele não é 100% aceito. E aí, falando da figura de Jesus, porque esse princípio do capítulo e esse encontro revela muito sobre quem é Jesus. Então vamos entender um pouquinho também sobre aquilo que ele é para o povo, aquilo que ele foi, ou aquilo que ele representa. Bom, as evidências históricas, elas vão evidenciar, obviamente, que nunca houve, ou houve, pouquíssimo debate se os cristãos daquela época realmente acreditavam que Jesus era Deus. Então perceba, o tempo foi passando e nós é que fomos talvez expandindo essa dúvida. Então, muita gente ainda hoje não crê, sejam judeus, sejam, né, pessoas que foram convertidas ou que estão sendo inseridas no evangelho ou apresentadas, beleza? Então, vamos lá. Na carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, essa carta foi escrita pelo menos aí 2 décadas após a morte de Jesus. Há um antigo hino cristão que ele é provavelmente até mais velho do que a carta, mas em adoração à divindade de Cristo. Então, se a gente começar a observar alguns relatos, a gente vai perceber que os cristãos daquela época já acreditavam que Jesus era a divindade, ele era Deus, correto? Isso significa que a crença na identidade divina de Jesus, ela não se desenvolveu muito tempo depois da sua morte. Mas ela baseava no quê? Nos ensinamentos e era a regra na comunidade de cristãos desde o começo. Então, vamos lá. Se eu tenho dúvida, ou se eu ainda misturo, né, as coisas sobre Cristo, sobre Jesus ser Deus, peraí. A gente precisa entender que ele veio para se mostrar como o caminho, mas ele também se apresentou como aquele que foi enviado, como aquele que era, né, o que traria também a salvação. Ele nunca tomou para si essa empáfia absoluta. E veja, ele podia, mas ele foi humilde, ele foi manso de coração. E mais uma vez, para os judeus naquela época, havia extremo consenso de que ele era Deus. A gente vai entender mais um pouco sobre isso alongando no caminho, beleza? Aí, continuando. Todos os primeiros seguidores de Jesus, eles eram judeus. E os judeus desse primeiro século, eles tinham uma visão de que Deus viria de outra forma, correto? Que ele seria aquele que destruiria todo o povo, que ele seria um líder de guerra. Então, veja só, como é que os judeus que tinham essa visão extremamente específica, muitos acreditaram que ele verdadeiramente era Deus? Tem alguma coisa de diferente nele. Ou tinha alguma coisa de diferente nele. Porque não é possível que as pessoas que estavam inseridas naquele contexto, elas simplesmente aceitaram de bom grado que ele era Deus. Veja bem,
se os próprios judeus, que eles tinham essa resistência, aceitaram, ele tinha alguma coisa de diferente. Ele não é igual. Ele exalava algo diferente. Então, isso já é mais uma evidência de que Jesus era Deus. E como nós falamos lá no princípio, e também vamos retomar esse conceito, ele tinha a sua divindade, mas veio como homem para nos entender. Olha que magnífico isso. Então, beleza. Vimos 2 pontos aqui, né? O primeiro vai falar a respeito... O primeiro fala a respeito, né, de Paulo já nas cartas relatando e de relatos da igreja. O segundo vai nos dizer sobre judeus acreditando sobre isso. Então isso quer dizer que a primeira ideia ali, né, de um Deus homem, ela jamais poderia ocorrer a um judeu, porque ele acreditava que ele era, né, um Deus de guerra, soberano, absoluto. Então seria improvável um judeu acreditar. Mas Deus escolheu justamente aquele povo. Como nós falamos, ok, muitos não o receberam, mas muitos acreditaram, e só foi possível o evangelho ser expandido, porque houve pessoas que acreditaram nisso. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Vamos lá. Então, nós acabamos de falar que para os judeus seria difícil, mas eles acreditaram. Que maravilha. Aí, a gente precisa entender que, seguindo nessa linha, outros personagens, tantos outros nesse primeiro século, se diziam e reivindicaram para si a alcunha de ser o Messias, né? E muitos tiveram seguidores, mas nenhum, não há evidências históricas, nenhum foi adorado como divino. Nenhum tem as evidências, né, soberanas que o nosso Jesus teve para que ele se relacionasse da mesma forma como é Deus. Então, Cristo, ele sempre fez questão, né? Ele não precisava, mas ele deixou vários pontos na história que evidenciavam que ele é Deus. E dentro dessa história, talvez as pessoas se confundam, né? Com aquele que é 100% Deus e 100% homem, como nós estávamos falando daqui. Porque o que ele faz, né, nesse momento? Ele age com Marta e com Maria de maneiras distintas. E isso talvez bagunce um pouco a cabeça das pessoas, mas Cristo é e era manifestado em Deus. Era a mesma figura ali. E as pessoas tinham e hoje ainda tem essa dificuldade. Mas segue aqui comigo. É impossível convencer os outros de sua divindade se você apresenta qualquer defeito normal de caráter humano, sejam eles. O egoísmo, a impaciência, a raiva incontrolável, orgulho, desonestidade e crueldade. Sempre existem pessoas próximas o suficiente para poder refutá-lo. E perceba, Cristo ele conviveu com uma ruma de pessoas. Alguém o refutou nesse sentido? Porque qualquer outro pensador que se colocasse como Messias, fatidicamente, ele seria desmentido por alguém. Pensa aqui comigo. A gente teve relatos recentes de líderes religiosos que eram considerados, divindades. Mas relatos desastrosos de relacionamento deles com o ser humano. Sejam casos de pedofilia, sejam casos de toque indevido em mulheres, em homens, enfim. Líderes que tinham para si uma alcunha de relativa divindade, tendo a sua reputação destruída. Aí eu pergunto para vocês aqui. Me citem no chat alguma coisa que pudesse desabonar ou relatada que desabone a Jesus. Vocês conseguem pensar em algum comportamento que entra em conflito com a divindade dele? Não tem. Não existe. A Bíblia não relata porque, de fato, não o há. Não existe, não tem, não foi relatado. Porque isso é mais uma afirmação que vai nos dizer, que Jesus era Deus. E que Jesus é Deus. Então, acompanha aqui comigo, continua, que a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre isso. Por que eu tô falando sobre isso? Por que a gente está confirmando que Jesus é Deus? Justamente para que a gente entenda toda a ação dele nesse plano. A história começou com ele se compadecendo de 2 pessoas, Marta e Maria. Mas você vai ver como é que essa história vai terminar. Você até sabe como ela termina, mas a gente vai desenrolar essa nuance. Aí, continuando aqui, a história vai mostrar, que um grupo cada vez maior de pessoas, também citando uma parte do livro, apesar de insistir em se dedicar fiel, ao judaísmo
começou a adorá-lo como um único Deus verdadeiro. Que tipo de vida, possivelmente, Jesus levou para que essas pessoas pudessem crer que verdadeiramente ele é Deus encarnado, né? Uma figura representando Deus aqui na Terra. Você consegue pensar como foi a vida de Cristo aqui na Terra? E, traçando um paralelo, como tem sido a nossa vida? Com certeza, ele não teve uma vida fácil. Com certeza, e relatos bíblicos nos dizem a respeito de um Deus que sofreu, que teve dúvidas, que sentiu fome, que tinha sentimentos, que tinha necessidades. Mas em tudo isso, e em tudo o que nós somos expostos todos os dias, ele fez a diferença. O testemunho dele foi tão impactante que um judeu que, né, se a pessoa fosse pensar, jamais acreditaria que alguém humano pudesse ser considerado Deus, né? Um judeu comum jamais imaginaria isso. Mas o exemplo dele, o que ele fez, foi tão absurdo que os judeus acreditaram nisso. Então, olha como é e olha como se representou a figura do nosso Deus. Então, seria ele ou não o criador realmente do universo? Será que no seu andar, no seu falar, em sua mansidão e às vezes até naquilo que ele se inflama, como a gente vai ver nesse capítulo, porque a gente vai mudar um pouco a visão de uma parte dele, em tudo aquilo que ele fez, ele revelou a glória do Pai. E não tomou para si, sabendo ser, não tomou para si essa glória. Olha que visão, né? Que perspectiva de um Deus que talvez a gente nunca tenha tido, né? Porque em alguns capítulos, como eu falei, ele deixa ali anotado, né? Ele faz questão de reforçar esse conceito de ser Deus. Mas ele nunca o fez com empáfia. Porque pensa, se ele o tivesse feito, isso teria afastado talvez muitas pessoas também. E não era, e não é como Cristo é. A Bíblia vai dizer que ele é humilde, que ele é complacente, que ele demora a se irar, que ele nos entende tantas características de um Deus. Esse livro e essa parte nos revela. Porque para entender como ele age, eu preciso primeiramente entender quem ele é. E Jesus é Deus. Beleza? Tendo isso dito, a gente vai seguindo aqui, né? A resposta para o que nós comentávamos aqui, só reforçando, a resposta é que ele deve ter sido um ser humano incomparável. De uma beleza retratada assim, e eu não estou nem falando de beleza exterior, mas de uma beleza interior. É um retrato extremamente formidável do nosso Deus. Mas a gente precisa entender aqui, né? Portanto, a gente vê aqui uma divindade unida a uma vulnerabilidade humana. Seu amor, né? E o amor que ele sente ali por Lázaro, por Marta e por Maria, mas a gente vai entender que esse amor ele se expande, ele é um amor tão grande que o fez chorar, né? Apesar de que ele é a ressurreição. E olha que paralelo, né? Absurdo. Aquele que é a ressurreição chorou porque naquele ambiente estava acontecendo ali uma situação de morte que trouxe tristeza. Por que será que aconteceu, né? Jesus reage a Maria dessa maneira por ser plenamente humano. E assim como ele também reage a nós. E aqui está dizendo, né? Ele é um conosco. Sente o poder terrível da morte e a dor do amor perdido. E por que será que ele sente isso? Segura essa informação e continua aqui comigo. Jesus dá a Marta o que nós podemos considerar o ministério da verdade. Opa! Aí me responde aqui, aí no chat. Você gosta de ouvir verdades? Sim ou não? Você gosta que as pessoas mintam pra você? Sim ou não? Porque, veja só, uma coisa é eu gostar de ouvir verdades e outra coisa é eu não querer que mintam pra mim, correto? Porque tem gente que às vezes é tão sincera, né, que você fala, eu não queria ouvir isso. Tipo, por exemplo, quando você tá mais gordinho, né? E não que eu ligue, mas assim, eu sei que tem gente que liga. E às vezes a pessoa tá mais gordinha, aí a pessoa vai com tanta sinceridade falar, né? E às vezes ela acaba... Ai, nossa, como você tá fofo, como você tá cheio, como você, né? Tem gente que até fala, nossa, como você engordou, né? Tem gente que já é mais direto e tal.
E de fato é uma verdade. Se a pessoa disser isso pra mim, eu não tenho nem como esconder, né? Não tem como eu dizer que a pessoa tá errada. Mas nesse sentido, talvez seja um pouco ruim ouvir a verdade, né? Quando ela nos confronta, assim, com alguma característica física ou com algo que fizemos. Mas assim, quando a pessoa mente pra você, e eu também, é claro, a depender da ocasião, você se sente extremamente ofendido, né? Por que você não me contou a verdade? Eu gostaria de saber a respeito, eu tenho o direito de saber. E o que Jesus apresenta a Marta é o ministério da verdade. Ele diz a Marta o que ela precisava ouvir naquele momento. Por quê? O que nós falamos lá em cima. Ele é a divindade, mas ele tem a plena convicção do que as pessoas precisam ouvir e no momento o qual elas precisam ouvir. É por isso que os judeus acreditaram nele. Ok, reforço isso. Nem todos. Mas, gente, em evidências históricas, não há conflito que Jesus era Deus. E muitas vezes nós parece que temos essa dúvida. Nós temos, né, essa distância com ele, ou a gente parece que vai tratando ele, agora ele é Jesus, agora me parece um pouco Deus, agora me parece um pouco meu amiguinho de escola, às vezes me parece um pouco mordomo. Vocês conseguem entender isso? E aqui ele apresenta a ela o ministério da verdade. Ele diz para ela: ouça o que eu estou dizendo, não se desespere, eu estou aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, é isso que eu sou. Ele não põe margem e não deixa margem para dúvidas. Ele fala o que precisa ser falado, ele diz o que precisa ser dito com exclamação, né? Não é com reticências, com vírgulas, com mas, com poréns, não. Ele chega em Marta e é direto ao ministério da verdade. Cara, você precisa e eu preciso ser confrontado. Porque o confronto, ele muda a nossa perspectiva. E ele nos faz pensar ou não. Principalmente como eu citei aqui. É claro, não é legal ouvir alguma coisa da aparência física. Mas se você tá gordinho como eu, que é por opção, por assim dizer, porque come bem, se a pessoa falar isso, você fala: nossa, é verdade, tá me incomodando? Né? Será que eu posso mudar alguma coisa? Ou, né, quando for alguma característica de... Alguns são um pouquinho com a língua solta, e alguém chega e fala: ó, meu amigo, acho que esse comentário não é pertinente. Não foi legal o seu comentário com a pessoa, esse comentário não condiz. O que provoca isso? Naqueles que estão mais dodóis, a pessoa vai ficar triste, chateada. Ai, olha como ele falou comigo, disse que eu fui linguarudo, linguaruda. Mas naquele que tá entendendo, né? Tipo, nossa, acho que a pessoa me chamou a atenção e ela tá querendo me ajudar. Então, o que Cristo fez ali foi chamar a atenção de Marta para o que ele era, para o que ele podia fazer e o que de fato ele faria. Porque Marta precisava que ele fosse e tratasse assim. Só que com Maria, a gente pode chamar que ele usou do ministério das lágrimas. E é disso o que ela mais precisava. Porque Marta era de um jeito, obviamente Maria é de outro, eu sou de jeito, Paulo Henrique é de outro. Vocês que estão conectados aí conosco são pessoas completamente diferentes. E apesar de termos uma pluralidade, nós somos singulares. Somos seres humanos únicos. Cristo nos fez, né, com uma forma específica. Nós temos características semelhantes, mas nem de perto somos todos iguais. Beleza? Então o que ele usa com Maria é o ministério das lágrimas. Então ele diz o que ela mais precisa naquele instante. Devido à sua identidade humana, lembrem-se, ele continuava sendo homem ali, né? Ele está em posição suficientemente baixa para se envolver com a dor que ela sente, com total sinceridade e integridade e poder chorar com ela. Ele não emulou um choro, uma tristeza. Ai, é disso que ela precisa. Agora eu choro. Opa, a Maria precisa que eu grite com ela. Não era um botão, né? Um ser humano robô. Um Deus robô. Não era. Ele se relacionava e ele entendia a necessidade. E não parou ali. Não parou com Marta e com Maria. Isso segue se expandindo nos nossos dias. Igreja, nosso Deus é relacional. Ele quer se relacionar conosco e ele te entende. Às vezes ele precisa sim ser mais duro, às vezes ele precisa sim confrontar, às vezes ele precisa sim usar exclamações conosco, mas às vezes ele se compadece de nós. Mas às vezes também ele, por assim dizer, chora conosco, se entristece. Sabe? O que eu tô querendo dizer aqui é que ele é um Deus que literalmente conhece o nosso profundo
o nosso íntimo e sabe do que precisamos. Só que nós, por muitas vezes, a gente quer ditar o que a gente precisa. Eu não preciso dizer pra Deus o que eu preciso. Não preciso, sabe? E eu não tô dizendo que você não tem que ser sincero com ele, mas assim, no sentido de, como eu falei, de dar ordem a ele, de direcionar o que ele vai fazer. Eu não preciso, porque ele sabe exatamente quem eu sou, ele sabe exatamente qual ministério praticar comigo. Tem dias que ele precisa do ministério da verdade, todos precisamos, mas tem dias que ele vai entrar com conforto, igreja, ele usará o ministério das lágrimas. Só que para de querer ditar isso para Deus. Não, Senhor, eu quero que o Senhor use esse ministério. Não, agora eu tô precisando de conforto. Às vezes o que você precisa é de confronto, porque a gente precisa disso. A gente cresce com isso, como Marta e Maria, com certeza cresceram. Beleza? Aí, 2 ministérios, das lágrimas e o ministério da verdade, ou verdade e lágrimas, beleza? E aí, continuando. Mas Cristo, veja só, ele não vai confundir as coisas. Se você tem medo que ele confunda, que ele, né, use o ministério da verdade quando era das lágrimas e o das lágrimas quando era da verdade, ele nunca vai confundir isso. Ele nunca é forte quando deveria ser terno. Ele nunca é terno quando ele deveria ser forte. E não que ele seja, né, apenas um conselheiro perfeito e maravilhoso. Ele é a própria verdade. Digo, repito, ele não é um robô setado, ele tem presets, né? Agora eu seto o profile da verdade, agora o profile do amor. Não. É como ele sabe que precisamos. Talvez no mesmo dia você seja tratado com o ministério da lágrima e logo em seguida com o ministério da verdade. E tantos outros como ele tem nos alertado, né? Então, embora absolutamente acessível aos mais frágeis e desolados, ele nada teme diante do corrupto e do poderoso. Ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza e humildade sem a menor insegurança. Porque talvez a gente é quem não consiga fazer isso, né? Como é que eu me mostro forte sem me parecer alguém áspero? Não é difícil. Porque uma pessoa que quer mostrar, né, extrema força, ou que não precisa de ninguém, não, eu sou autossuficiente, ela acaba transparecendo um quê de aspereza, não é? Ela é grossa com as pessoas. Como é que eu mostro ternura sem me evidenciar alguém fraco, né, ou extremamente vulnerável? Para nós, seres humanos, é muito difícil. Porque nós não temos a divindade de Deus, nós recebemos o dom da vida e nós estamos aprendendo a conciliar essas coisas. Mas para Cristo era perfeitamente possível, aceitável e foi real todas essas características. E não foi, é real nele. Nele todas essas características são imutáveis e são presentes. E sabe qual é a boa nova? São acessíveis. Então eu posso ser terno, né? Eu posso ser uma pessoa que ama, que demonstra amor, né? Que tem sentimentos sem me parecer ou sem me mostrar alguém fraco. Porque tem gente que, né, tem dificuldade em mostrar, né, as suas fraquezas. Mas não tá errado em demonstrar algumas delas. Você não vai viver, né? Ai, meu Deus do céu, preciso sempre de amparo. Parece que tá uma pessoa doente, né? Com 2 escórias assim do lado. Ai, gente, pelo amor de Deus, tô muito fraco, tô fraco, me ajuda. Não! Mas a gente precisa muitas vezes demonstrar, eu preciso de ajuda. E tá tudo bem. E quando você se mostrar forte, precisar ser forte, você não será áspero com as pessoas. E quando você for humilde, você não vai ser humilde com insegurança. Você vai estar sendo humilde, mas não, ai, será? O que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, ai, como tá acontecendo? Ai, eu vou demonstrar. Ai, eu sou tão coitadinho, ai, você precisa tanto. Mas aí no seu índice você tá assim, ai, será que eu tô convencendo essa pessoa? Você tá tão inseguro da sua humildade? Cristo, ele não tinha esses conflitos que nós temos, entende? Então, mesmo que ele tenha vindo 100% homem, 100% Deus, como, né, muitos já falam sobre isso, e essa é a realidade desse versículo. Essa é a realidade desse capítulo da vida de Deus. O que ele está querendo nos mostrar é possível conciliar essas coisas. É possível ter ainda esses sentimentos, mas não ser dominados por ele, beleza? Então, portanto, ele é Deus convertido em ser humano. Claro, isso nos impõe uma questão. Por que ele fez isso? Por que ele escolheu, nessa história, se manifestar desta forma e fazer como ele fez? Por que será que ele agiu
exatamente nesse modus operandi. Claro que não foi no automático, mas eu tô dizendo, né? Cada história tem uma nuance e ele se apresenta de uma forma. Por que vocês acham que ele fez isso? Se vocês quiserem compartilhar no chat ou levantar uma reflexão, né? Cada um dentro de si, levantem essa reflexão. Então, seguindo, esse aqui eu vou ler com vocês. Então, lá em João 11, do 38 ao 44. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com a pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Maria, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse, lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Relato em João 11, do 38 ao 44. Então, por que ele fez isso? Por que ele agiu dessa forma? O versículo, ele tem um termo, e eu não sabia disso, foi lendo o livro que eu descobri, que significa que Jesus, ele, quando diz ali, né, que ele diz tirai a pedra e tal, não é só um grito, ele não só fala áspero, ele não só pede aquilo, mas nesse momento, esse termo, né, em grego diz que Jesus, ele urra de raiva. Por algum motivo as Bíblias não traduziram, né, desta forma. Parece que só tem 2 traduções muito semelhantes, mas, né, olha o contexto disso. Jesus se enche de fúria contra a morte. Ele não diz: olhe, habitue-se a ela e ponto final. Todo mundo morre, é assim o mundo, conforme-se com isso. Deus não faz isso. Jesus olha firme para o nosso maior pesadelo, que é o fim da vida, porque não fomos preparados para isso. A perda de entes queridos e a perda do amor, e ele se exaspera. Ele fica louco com o mal, né? Assim, louco furioso com o mal e com o sofrimento. E mesmo sendo Deus, ele não fica louco ou chateado ou triste ou desapontado consigo mesmo. Porque se ele é dono de tudo, ele fala assim, peraí, se morreu é minha culpa, porque eu sou Deus. Mas isso não acontece. Então, o que isso significa? Primeiro, significa que na Terra, e recebemos na Terra o livre-arbítrio. O que acontece aqui é responsabilidade nossa. O que acontece aqui, o que ele nos entregou, é de nossa responsabilidade. Então, são os nossos atos e a nossa vida que nos leva ao caminho e ao destino que queremos. Então, é escolha e sempre foi escolha nossa. O mal do mundo, o mal semeado no mundo, o mal que se inicia, o mal que se perpetua, é responsabilidade de Deus. Ele quem quis, ele quem criou. O mal, gente, ele é a ausência de Deus completa. Então, somos nós afastando a Cristo, afastando a Deus de nós. O mal é a plena manifestação da falta de Deus. Então, por que Cristo não se entristece com ele? Porque ele está dizendo, isso não tem a ver comigo, não é culpa minha, mas segura essa informação também que você vai entender que ele ainda quer dar um jeito nisso. Então, vamos lá. Então, o que significa? Significa que nós somos o culpados. Porque se Jesus, né, tivesse vindo à Terra com a espada divina, né, e ali 100%, agora eu vou combater todo o mal, não vai sobrar mais ninguém. Nenhum de nós sobraria para contar a história, sim ou não? Se ele viesse dessa forma, nós somos eternos pecadores, nem nós estaremos aqui. Todos temos o mal e o egocentrismo enraizado em nosso interior. Então veja bem, o que acontece é responsabilidade nossa. E se Deus, né, se irasse 100% contra o mal e falasse assim, agora eu vou acabar com tudo, literalmente, ele acabaria com todos nós. Porque foi escolha nossa a prática do mal, foi uma escolha do ser humano cair no primeiro pecado e todos os dias, talvez seja uma escolha nossa, prosseguir no pecado. Então, essas perguntas que nós nos fazemos às vezes, elas revelam aqui, né, talvez um conflito do entendimento do que nós entendemos de Deus. O que é de errado com o mundo? Por que o mundo tá assim?
Grande parte da miséria dessa vida deve-se ao egoísmo, ao orgulho, à crueldade, à ira, à opressão, à guerra e à violência. E todos esses aspectos nada mais são do que a ausência de Deus. Então, o ser humano escolhe se ausentar da presença de Deus, escolhe, né, ausentar de estar próximo dele, e quando a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. É isso. Se escuridão é a ausência de luz, o mal deste mundo é a ausência de Deus. E só é a ausência de Deus quando nós escolhemos que seja a ausência de Deus. Então nós somos agentes para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Porque se há um lugar e um ambiente em escuridão, eu apresento, eu ilumino este lugar, porque ali há ausência de Deus. E a ausência de Deus vai provocar todo esse conflito e todo esse desentendimento da cabeça das pessoas, porque elas vão dizer, mas Deus não poderia ter feito? Poderia, mas aí ele mata todo mundo e acabou. E não é o que ele quer. Ele quer se relacionar conosco, ele quer se apresentar e dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que pode, eu sou dono do universo. Então, veja bem, se ele tivesse vindo para acabar com todo esse mal, e se nesse versículo, né, como a gente diz aqui, a tradução literal é que ele urra ali de tristeza, de desespero pela morte, porque ele fala, olha aonde chegaram, olha o que acontece quando, né, as pessoas não conhecem, quando são entregues à sua própria natureza, porque a escolha sempre. A morte é uma consequência de uma escolha do ser humano, que assim o fez. E continuamos fazendo escolhas erradas. Mas perceba que ele não vai desistir de nós, beleza? Então, você entendeu aqui comigo que ele ficou irado com aquele momento, mas que ele não se culpa. Porque ele poderia dizer, ai meu Deus, eu causei tudo isso. Ai meu Deus, eu sou o Deus que causei tudo isso. Não. Ele entende que foi pelo livre-arbítrio que isso aconteceu. Mas mesmo assim, ele quer ainda se relacionar conosco. Olha que magnífico. E aí, continuando, né? De modo que depois que ele ressuscita Lázaro, os líderes religiosos, eles se reúnem, e lá em João, né, no versículo 53, assim quando ele ressuscita Lázaro, naquele dia, os líderes religiosos resolvem que ele tem que ser morto. Não sei se você tinha parado para analisar essa parte do capítulo. É nesse versículo que a sentença de Jesus é estabelecida pelo Sinédrio, pela galerinha que estava lá, galerinha do bem que estava lá. Jesus vai ser morto porque ele evidencia, cara, olha o que ele fez, né? Ele ressuscitou alguém, a gente precisa matar esse cara, ele tá dando prejuízo pro sistema. Então, nesse dia, ele recebe a sua sentença. Mas olha só, ele tinha... Ou, antes de afirmar isso, vocês acham que isso pegou Jesus de surpresa? Essa sentença era uma surpresa para ele? Vocês são inteligentes o suficiente para responder essa pergunta. Já ia dar aqui a resposta, mas... né? Pensa 2 segundos. Era uma surpresa que, realizando esse milagre, ele seria morto? Que a sentença dele seria estabelecida? Nunca foi uma surpresa para Jesus. Então, portanto, ele tinha consciência de que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura seria colocando-se dentro dela. Por esse motivo, ao se aproximar do sepulcro, em vez de sorrir, né, ante aquela situação, né, e encenar um grande espetáculo, ele tremia de raiva e lágrimas escorriam pela sua face. Ele sabia o quanto isso custaria a ele, salvar-nos da morte. Gente, é um paralelo, ele estava tirando Lázaro da morte, se entregando por nós. Esse é o paralelo, mas esse é o plot twist mais absurdo desse versículo, né? E desse capítulo. Era quase como se ele já estivesse sentindo, né? O livro faz essa analogia, as mandíbulas da morte se fechando sobre ele. Todavia, mesmo sabendo disso tudo, ele bradou, Lázaro, vem para fora. Então ele nos chama para viver uma vida de entrega, de amor, de devoção, e se entrega por nós. Ele tira Lázaro no contexto desse versículo, já sabendo que eu estou me entregando, eu estou dando, né, a sentença do milagre, eu estou, né, me dando a sentença, promovendo o milagre. Era isso que Cristo estava fazendo. E aí as pessoas falavam ali no versículo, nossa, ou até falamos hoje, olha como ele amava Lázaro, ele foi ali só ressuscitá-lo pelo amor. Gente, é claro que ele amava Lázaro, mas na verdade a gente precisa entender o quanto ele nos amava. Porque foi só a partir deste momento que a sentença é programada, que a sentença é
efetivamente dada. E aí, a morte de Cristo quer dizer a nossa vida. Então, ali não foi uma demonstração de amor somente para Lázaro. Ali foi uma demonstração de amor por toda a humanidade. Jesus tornou-se mortal, vulnerável e passível de ser morto. Tudo isso por amor a nós. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre ele verdadeiramente ser Deus lá no começo, talvez você tenha me perguntado, nossa, por que ele está reafirmando isso? Gente, só serve para mostrar o quanto esse Deus é perfeito e relacional. O quanto ele, já sabendo de tudo isso, ele não se eximiu, ele não se isentou de fazê-lo. Porque ele poderia não ter feito. Porque ele sabe quem somos, das nossas escolhas. Ele sabe que a morte foi causada. E ele sabe que a destruição é causada. Ele sabe que a violência é causada por escolhas nossas. Mas ele não desistiu de nós. E aí, seguindo, né, vai dizer ali que... e esse exemplo já foi dado pelo Wellington numa ministração. Quem esteve aqui presencialmente sabe. Que a gente não se relaciona com ele como alguém que está num primeiro andar da casa e a gente estaria ali, né, num segundo pavimento. Então ele tá um acima, eu tô um abaixo e eu tô me comunicando com ele. E aí basta eu subir algumas escadas que, né, eu vou lá e converso com ele. Mas Deus, ele é o criador de um universo dos céus e da terra. Então a gente precisa entender que o relacionamento se assemelha a como se nós escrevêssemos um livro e o que... Por exemplo, se eu escrevo um livro, ele dá o exemplo de Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta lá e tal, não sei o quê, e tem tantas outras escritas, mas, né, que ele fala da peça de Hamlet, mas enfim, a gente nem precisa entrar no livro de Shakespeare, Romeu e Julieta e essas obras. Se nós escrevêssemos um livro hoje, vou escrever um livro, aí eu escolho lá um personagem principal, então ele vai guiar, vou guiar a história dele. O que o personagem principal sabe a respeito do autor que está escrevendo sobre ele? Absolutamente nada. Ele só sabe do seu autor o que o autor quiser revelar através da história, sim ou não? Um personagem, eu não estou dizendo que nós somos marionetes, mas nós somos criaturas, nós somos a criação de Deus, ele escolheu nos criar. E o que nós sabemos dele? Somente aquilo que ele revela para nós em nossas vidas. E aí eu já te emendo isso com uma pergunta. O que Cristo já revelou sobre ele em nossas vidas? E o que nós podemos falar a respeito do nosso Criador? Cara, a gente poderia passar um podcast aqui de horas para eu dizer tudo aquilo que ele fez, faz, tem feito e eu ainda sei que fará, sim ou não? Então nós, nessa posição de criaturas, podemos falar e temos propriedade absoluta para falar sobre o autor das nossas vidas. Porque ele escolheu se revelar a nós. Não é só subir, né? Não é um relacionamento, eu olho para cima, me comunico aqui, tá tudo bem. Aquele que criou a minha vida, que criou a sua vida, que fez vocês estarem conectados aqui essa noite, é o mesmo que se revela a nós, se mostra e quer que o conheçamos mais. Então, há uma história sendo escrita e esse autor tá toda hora revelando uma faceta diferente dele pra gente. Então, quando eu preciso do relacionamento da verdade, ele é a verdade. Quando eu preciso das lágrimas, ele vai se mostrar como aquilo e tantas outras situações. Eles dão um outro exemplo aqui maravilhoso no livro de uma outra escritora que ela criou um personagem e esse personagem ele era sozinho na história, né? Como se fosse ali, né, um cigano. Não é necessariamente isso, mas ele é um cara que vive sozinho, então a história sempre se passa, ele é o foco principal da história viajando por aí. Só que a autora se apaixonou tanto por aquele personagem que ela se insere dentro da história, se casa com esse personagem, claro, ela põe uma personagem feminina fictícia também, mas ela entendendo o que o próprio personagem precisava, a autora da história se insere dentro daquele livro, casa com esse personagem, a história passa a ser sobre os dois. A nossa história passa a ser sobre nós e o nosso Deus, porque ele escolheu se relacionar conosco, porque ele escolheu ser participante da própria história, sendo ele o autor. Você já viu alguém fazer isso? O escritor, quando faz uma história, o que ele quer é que o nome dele seja conhecido, né? Que o livro dele seja muito vendido em e-book, em livrarias, e que o autor fique conhecido. Mas o que Cristo fez foi que a minha criação me revele, que a minha obra me revele, e que juntos, porque é isso que ele queria, que em família nós possamos revelar o nome de Deus.
Aqui vai dizer, né? Olhe para o nosso mundo, o mundo que ele criou. Ele viu que nós destruíamos o mundo que se afastava dele. E isso encheu seu coração de dor. Ele nos amou. Viu-nos lutando para nos desembaraçarmos das armadilhas e da miséria que criamos para nós mesmos. Então ele adentrou na nossa história. Jesus, o Deus homem, nasceu em uma manjedoura para morrer sobre a cruz em nosso favor. Veja quem é Jesus, como ele ama e como ele veio para endireitar o mundo. O capítulo desse livro encerra exatamente assim. Sabendo das nossas escolhas erradas, ele não veio aqui dizer, olha, eu vou acabar com você porque você só faz o que não presta. Não, ele se insere na nossa história e fala, eu quero me relacionar com você para te mostrar um melhor caminho. Eu que sou o autor da sua história, que poderia apagá-la com a borracha simplesmente, que do dia para a noite, caso ele quisesse, ele poderia nos levar. Ele se insere na história, compadecido de dor e amor, como foi lá no caso de Lázaro, dizendo, olha, há um caminho diferente, mas isso é um convite. Isso é só se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a isso. Mas, como ponto final, e finalizando já essa transmissão, eu te convido a pensar sobre isso, sabe? Um autor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, ele se fez pequeno para caber dentro dos nossos corações. Ele, sendo o maior autor, nenhum que está na livraria chega aos pés dele. Ele fez questão de entrar na história e não impor o seu ponto de vista e não nos obrigar a nada, mas nos revelar um caminho, uma possibilidade, uma esperança. Gente, se isso não é grandioso, se isso não é absoluto, se isso não é um boom na nossa cabeça, eu não sei mais o que é. Porque se eu entendo, e agora eu falei, segura a informação, se eu entendo que ele é tudo isso, 100% Deus, que até os judeus acreditaram que ele rompeu paradigmas, que ninguém chegou perto de ser quem Deus era, então isso não tem moderada importância. Isso tem absoluta importância. Isso tem absoluto valor. Não tem moderado valor. Absoluto. Tudo aquilo que Deus fez e não é moderado. E não pode ser moderado. Isso é desleal com o maior autor já existente no universo. Olha o que ele fez por nós. E ainda tem feito. Sabe por quê? Porque ele não encerrou a história. Ele está inserido aqui no nosso dia a dia. Ele está ao seu lado nesse exato momento. Ele está na sua história, guiando a sua história e te acompanhando em sua história nesse exato momento. E ele não vai te livrar de cair, ele não vai te livrar de errar, ele não vai te livrar do choro, como ele não livrou Lázaro de morrer. Porque Lázaro teve essa primeira morte e possivelmente morreu de novo depois. E até Cristo mesmo se entrega, correto? Ele não se apresenta nessa história e muda a história de Marta e Maria no sentido de que elas nunca mais sofreriam. Mas ele apresenta uma nova perspectiva daquilo que ele é. Para que os problemas futuros, para que os novos problemas vindouros, porque eles continuarão aparecendo, eles já sejam e já tenham um ponto de partida para solucioná-los. Qual é o ponto de partida que eu tenho para solucionar as minhas mazelas, decepções e tristezas? Cara, o autor da minha história anda comigo. O autor da minha história entende o que eu preciso. E se eu me relacionar com ele, e se eu entender como ele está se revelando, eu vou entender aonde eu preciso estar e o que eu preciso fazer, seja em meio às tristezas, decepções e mazelas. Igreja, a gente tem que entender que o autor da história está escrevendo, que o autor da história nos ama e que ele não vai efetivamente se intrometer nas nossas escolhas. Ele deu o livre-arbítrio e ele nunca refutou isso. Escolha minha, escolha sua, escolha nossa. Entender e se relacionar com esse Deus. O Deus que fez questão de, literalmente, estar em nosso meio, saber o que sentíamos e traçar esses paralelos. Já tinha parado para pensar nisso, nessa história? Espero que esse estudo, esse apanhado tenha te abençoado de alguma forma. Esse Deus se revelou a nós. Esse Deus revelou propósitos diferentes e coisas diferentes. Então,
que você tem que fazer? Revelar o nome dele, revelar esse autor a mais pessoas, fazê-lo ascender e ser real na vida de mais pessoas. É isso que ele quer, que nós, em nome de Jesus, possamos abençoar a vida de mais pessoas. Gente, é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero mais uma vez que vocês tenham tido o mesmo plot twist que eu tinha, o boom, né? Que ele tem até um meme que o cara tá assim, ó, puf, e a cabeça vai explodindo assim, o universo transcendeu, meu Deus, um buraco negro, um buraco de minhoca, um planeta, sei lá. Coisa que abriu, que eu falei, meu, o autor da história tá aqui. Ele não quer que eu fique olhando pra cima como um servo, como um serviçal. Não, ele tá andando comigo. É o Deus que andou na fornalha. É o Deus que andou com os discípulos, tá andando com a gente. O autor da história tá aqui com a gente. Que isso tenha abençoado a vida de vocês, que vocês possam compartilhar esse link depois, seja ainda agora para alguém, para depois voltar a assistir, seja gravado, porque as nossas séries estão salvas aí no canal. Abençoe a vida de mais alguém, apresente o autor. A vida da pessoa está sendo escrita, ela só precisa entender quem é esse autor e quanto ele a acompanha. Beleza? Que vocês tenham uma ótima noite. Eu convido vocês a fazer uma oração breve e rápida, para que a gente encerre aqui e possa meditar mais sobre isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o autor das nossas vidas, ó Deus. Nós, se não tínhamos esse entendimento, pedimos para que o Senhor avive-os em nossa mente e em nosso coração, porque nós precisamos de Ti, precisamos entender qual nível de relacionamento o Senhor quer de nós e queremos avançar neste nível de relacionamento. Nós Te damos graça, ó Deus, assim como o Senhor louvou quando foi ressuscitar a Lázaro, porque o Senhor se entregou, ó Deus, em uma cruz. O Senhor, naquele ato, estava, ó Deus, manifestando o seu amor a toda a humanidade. Muito obrigado, ó Deus, porque através disso estamos aqui hoje ouvindo de Ti e saindo dessa transmissão e em nossas vidas queremos revelar esse autor. O Senhor é o maior autor, ó Deus. Não há maior best-seller vendido. Não há, ó Deus, livraria, rebook, nada que supere, ó Pai, a sua autoria. O Senhor é perfeito em tudo que faz e nós Te louvamos, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. É isso, igreja. Que Jesus os abençoe e que vocês tenham uma ótima noite, tarde ou dia. Compartilhem o vídeo e compartilhem a palavra em nome de Jesus.